Opa! E aí, tudo bem? Muito boa tarde, 12:05, entrando no ar na Gaúcha, neste domingo de decisão, de final de Copa, Esportes ao meio-dia, sempre na parceria inestimável de Bistec Supermercados, conosco aqui, Esportes ao meio-dia, Porto Alegre, hortifruti variado e muito mais. É no Bistec Supermercados, Porto Alegre, na Avenida do Forte 1396. Precisando de ferramentas? Aproveite o mês especial Leve Mais, Pague Menos da Ferramentas Gerais. E ainda Chevrolet Brosalto. Quem procura valorização encontra na Chevrolet Brosalto. Os primeiros destaques de esportes ao meio-dia, neste domingão de decisão, em 21h na Arena, o primeiro capítulo de Grêmio e Palmeiras vale o título da Copa do Brasil, o Hexa para o tricolor, o Palmeiras atrás do tetracampeonato. Vamos lá então, os primeiros destaques do Grêmio. Alô, Simon Bianchini. Alô, Luciano Périco. É hoje, logo mais, Grêmio tenta construir vantagem para a partida derradeira na próxima semana lá em São Paulo. Para isso, tentará vencer o time do Palmeiras nessa noite aqui na Arena. Time foi encaminhado com novidade no gol. A entrada de Paulo Vitor e Vanderlei indo para o banco de reservas. Paulo Miranda e Jean-Pierre devem ser confirmados também como titulares. Enquanto isso, pensando na temporada de 2021, Renato se aproxima de permanência no Grêmio. Muito bem, Simon Bianchini. E os destaques do adversário Palmeiras, Douglas Demoliner. Que quer fechar a temporada após a eliminação no Campeonato Mundial de Clubes com um título importante, o tetracampeonato da Copa do Brasil. O que tem de melhor vai a campo. Mike será a surpresa na parte ofensiva da equipe do técnico Abel Ferreira. E os cuidados que o Grêmio tem que tomar nesta noite, Lucianinho, porque Palmeiras gosta muito de decidir os seus confrontos de mata-mata na primeira partida. Bom, daqui a pouco vamos bater bola com Simon Bianchini e Douglas Demoliner para tratarmos aí mais da grande decisão da Copa do Brasil. A Gaúcha começou cedinho, 9:30 da manhã, com o Domingo Esporte Show. Depois tem sala de domingo, tem cardápio de domingo especial à tarde. Depois pré-jornada e daí sim a hora derradeira do futebol da Gaúcha, balanço final na sequência, ou seja, um domingo que vai acabar apenas na madrugada de segunda-feira. Mas o Inter joga amanhã, começa o Gauchão para o Colorado e Rafael Gomes está trazendo aqui em Esportes ao meio-dia os primeiros destaques do Inter, Rafael. Aguardando Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol já fez o PCR e chega no Brasil até a próxima terça-feira. Técnico também será anunciado oficialmente no início desta semana. E o time, Lucianinho, para enfrentar o Juventude, deve ter uma média de 20 anos de idade sob o comando de Fábio Matias. É a gurizada colorada começando no Gauchão amanhã contra o Juventude, de volta à Série A. São os primeiros destaques de esportes ao meio-dia e que vai dar aquela primeira pausa pra gente poder fazer o intervalo comercial. Lembrando que na produção está ela, Camila Nunes, na equipe técnica, André Borges, Rafael Manito e Domingos Sávio. Vamos pro intervalo, jogo rápido e a gente já volta, é claro, para tratar tudo da grande decisão da Copa do Brasil. Intervalo rápido, não sai daí. Meio-dia, 12 minutos, esportes ao meio-dia de volta. Na parceria de Ferramentas Gerais, pensou em ferramentas? Conte com a Ferramentas Gerais. No mês, leve mais, pague menos da FG. Grandes oportunidades para você garantir as melhores ferramentas e economizar. Na Brosalto, o Onix Plus, o sedã com o melhor valor de revenda do Brasil, tem parcelas a partir de R$ 799. Te esperamos em Canoas, Viamão e Gravataí ou no site ofertasbrosalto.com.br. Bistec Supermercados. Também conosco aqui em Esportes ao meio-dia você vai se surpreender com hortifruti variado e muito mais na Avenida do Forte 1396. Vamos trabalhar porque tem muito assunto, é hora da dupla Grenal.
Para Queijo Coalho Santa Clara, seu churrasco pede o melhor queijo coalho, ferramentas de tools na mão de quem faz. Top Car, welcome to the top. Simon Bianchini e Douglas Demoliner estão comigo para falarmos da grande decisão. 9h na Arena, o Grêmio buscando o hexacampeonato da Copa do Brasil. E eu começo com o Simon. Como é que tá o ambiente da concentração, Simon, nesta manhã de domingo? O Grêmio que, claro, teve que mudar a sua programação. O jogo, em princípio, era 4 da tarde, passou para 9 da noite. Imagino que isso acaba afetando até a rotina aí neste domingo do jogo, Simon. É isso mesmo, viu, Lucianinho? Passarei na concentração apenas mais tarde por conta do horário da partida e também pela impossibilidade por conta do protocolo da Covid, já que não podemos acessar o saguão do hotel. Mas o clima é muito tranquilo, até porque apenas há 12 minutos iniciou o almoço, a primeira atividade obrigatória para todos os membros que estão relacionados ou concentrados para essa partida. O Grêmio que chamou todo o elenco, até mesmo os 5 jogadores que não podem, por ou lesões ou por questões legais, contratuais ou de inscrição, não podem atuar hoje contra o time do Palmeiras. Todo o elenco reunido nesse momento decisivo em prol do mesmo objetivo: ganhar, construir vantagem hoje e chegar com, de certa forma, algum tipo de benefício para jogar no Allianz Parque na próxima semana, no próximo domingo, daí às 8 horas da noite. Compromisso hoje às 9 horas, isso causou não desconforto, até porque o Grêmio concordou com isso durante a semana, fez pressão e pediu que o horário fosse alterado, mas o Grêmio teve que adaptar a sua rotina. Ontem, por exemplo, o treino seria pela manhã, passou para tarde. A concentração iniciou na sexta-feira à noite. O time já estava definido pelo técnico Renato Portaluppi. E hoje o almoço ao meio-dia, lanche 15 para 6 da tarde, 6h30 palestra, saída por volta das 7 horas da noite, apenas uma adaptação nesses momentos decisivos. Mas sem grande mistério, é claro que paira a dúvida principalmente pro lado adversário, mas o time vai ser confirmado com Paulo Vitor no gol e Vanderlei indo pro banco de reservas. As novidades aí no time do Grêmio, bom, pelo lado do Palmeiras, Demoliner, o Palmeiras chegou ontem e certamente também concentrado aí pro jogo. E que novidades pode ter o time do Abel Ferreira? Bom, Lucianinho, a equipe do Palmeiras está concentrada no Sheraton, no Parque Moinhos de Vento, e o técnico Abel Ferreira vai com 2 laterais direitos para esta partida. Mike será improvisado na linha de meio campo, com o Marcos Rocha sendo o lateral direito titular nesta partida. Portanto, o time está praticamente definido, ou melhor, está definido, faltando apenas a confirmação e divulgação por parte do técnico português. O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Gabriel Menino de volta ao time, Felipe Melo e Rafael Veiga, Mike, Rony e Luiz Adriano. Esta a provável escalação desse Palmeiras que entrará em campo nesta noite para enfrentar o Tricolor na Arena. Os principais desfalques para este duelo, Lucianinho: Patrick de Paula e Breno Lopes. O meio-campista Patrick de Paula foi testado positivo para a Covid-19, não fica à disposição para esse jogo de ida e estará à disposição para o duelo do próximo fim de semana em São Paulo. Já Breno Lopes, por questão de regulamento, por questão de inscrição, não pode. Ele disputou a competição pelo Juventude, não fica à disposição. Breno Lopes, que foi o herói da conquista da Copa Libertadores da América do Palmeiras. Sinal marcando meio-dia, 15 minutos. Simon Bianchini, uma informação que está lá em GZH, matéria inclusive sua, é de que o Grêmio e o Renato assinaram aí esse aditivo para ter a regularização aí para trabalhar até a semana que vem. É isso, né, Simon? Exatamente. O Renato e o Grêmio assinaram no decorrer dessa semana e já consta no BID, o Boletim Informativo da CBF. A publicação saiu na quinta-feira durante a tarde. Isso permite que o Renato esteja apto e regularizado para treinar a equipe no Allianz Parque no jogo da semana que vem. O contrato inicialmente iria até hoje, mas o Grêmio teve que assinar esse aditivo. Pagará mais 7 dias de salários para o Renato, enquanto isso vai seguindo a sua negociação. Lucianinho, tem 2 óticas essa ampliação do contrato. A primeira, o Renato segue focado no Grêmio. E a segunda, por que não fez já uma prorrogação até o final de 2021, conforme Grêmio e Renato estão conversando e as duas partes se dão preferência nessas tratativas. Mas o que o próprio Eduardo Gabardo apurou, e a gente reforça isso também com as apurações paralelas, é que o Atlético Mineiro busca outras alternativas. Cansou de esperar
por Renato, que não deu início ou prolongou as suas conversas, apenas seu representante esteve em Belo Horizonte para uma primeira oferta inicial do Atlético Mineiro, mas o Renato não retornou os contatos, porque está focado nas partidas contra o Palmeiras e segue muito leal a esse contrato que ele tem com o Grêmio. Esse fato está gerando um incômodo em Belo Horizonte e com isso o Atlético está buscando outras alternativas. As informações que vêm da capital mineira: Cuca está já em tratativas e com isso o Atlético, fechando com um técnico campeão da Libertadores em 2013, que estava recentemente no Santos, diminui a pressão de um adversário forte. O Atlético está investindo bastante, algo que o Renato ponderou ao presidente Romildo Bolzan, para que o Renato troque pelo menos de clube nessa virada de temporada. Com isso aumenta a possibilidade do Renato permanecer em Porto Alegre. E essa decisão deve ser anunciada ainda no decorrer dessa semana, depois do primeiro jogo até o segundo jogo da final da Copa do Brasil, porque o Grêmio também tem pressa, até por conta do calendário que será muito enxuto para a temporada de 2021. Lembrando, né, o Grêmio, se ganhar a Copa do Brasil, cai direto na fase de grupos da Libertadores, o que seria um alívio no calendário. Do jeito que está agora, né, se o Grêmio não conseguir o título, o Grêmio vai para uma pré-Libertadores que ela começa já neste mês de março. E ela é composta por 2 fases, né, Simon? Então, a necessidade de preparação, de mudança, se tiver que trocar o treinador, vai ter que ser muito mais rápida. E o tempo de adaptação de um possível novo treinador também é maior. E por isso que eu acho, Simon, Demoliner e Rafael, que também está conosco, a impressão que eu tenho é de que o Grêmio vai trabalhar cada vez mais para manter Renato e me parece a melhor alternativa aí pelo cenário todo que se desenha para a sequência da temporada. E tem mais um detalhe, né? O próprio Adalberto Praz, vice-presidente eleito do Grêmio, em entrevista na Confraria, ele deixou bem claro que a ideia do Grêmio é seguir ainda com o próprio técnico Renato Portaluppi. Até, Luciano, é importante a gente registrar, tentamos o contato com o presidente Romildo Bolzan e também com o Paulo Luz dentro do Domingo Sport Show, mas ambos optaram por não se manifestar nesse momento, por conta do foco na final da Copa do Brasil. Mas o Grêmio trabalha com o Renato exclusivamente como ele, como seu plano A. Mas já tratou nessas conversas que teve nesses últimos dias com o Renato em Porto Alegre de demonstrar algumas questões, algumas ponderações. Uma delas, a preparação física. O Grêmio quer uma evolução do Grêmio nesse aspecto para 2021. Entende que teve um déficit em 2020 nesse quesito. É uma das ponderações do Grêmio ao Renato, que em contrapartida pede mais investimento para que o Grêmio seja mais competitivo nesse próximo ano. Então é tudo uma questão de ajustes, tem a parte financeira também que é importante, mas tudo se encaminha nesse momento para a permanência do Renato aqui na capital gaúcha. Bom, Grêmio e Palmeiras de hoje marca o 100º jogo entre as duas equipes. Está lá a coluna de Marcos Bertoncello em GZH. Primeiro jogo foi lá em 1936, em novembro de 36, um amistoso no Fortim da Velha Baixada, onde hoje fica ali o Parque Moinhos de Vento, e na época foi um empate em 1-1. Tô lendo aqui a coluna de Marcos Bertoncello. Alemãozinho fez o gol tricolor. E o gol do Palestra, até não tem que ler todo o texto aqui, não vai dar tempo. Mas o Palestra era o Palmeiras, né? Palestra Itália naquele momento, como era chamado o time paulista. 99 jogos até hoje. Hoje o jogo de número 100 entre Grêmio e Palmeiras. Bom, falando em Palmeiras um pouco mais, Demoliner, o time então pode ter essa novidade, um lateral direito jogando no meio campo? Isso mesmo, o Mike sendo promovido a essa linha de meio campo mais avançada pelo lado direito, tendo centralizado o Rafael Veiga e o Rony aberto pelo lado esquerdo, com o Luiz Adriano sendo o comandante de ataque. Lucianinho, fiz um levantamento nesta manhã durante o Domingo Sport Show sobre o rendimento e o desempenho dessa equipe do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira nas competições de mata-mata e qual é a postura desse time durante estes confrontos. Lembrando, o Palmeiras foi campeão da Copa Libertadores e está na final da Copa do Brasil. Então, são 6 confrontos de mata-mata,
Tirei, obviamente, a final em jogo único contra o Santos na final da Copa Continental. Há um padrão, Lucianinho. O Palmeiras gosta de encaminhar classificação, ou nesse caso uma conquista, no jogo de ida, no primeiro jogo. Desses 6 duelos de mata-mata, a equipe do Palmeiras encaminhou a classificação no jogo de ida em 4 oportunidades. Uma contra a equipe do Bragantino, fora de casa pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e a outra em casa diante do Ceará, pelas quartas de final da Copa Nacional. Os outros 2 confrontos foram pela Libertadores, contra o Delfim, nas oitavas de final da competição continental, vitória por 3-1 fora de casa, e depois nas semifinais da Libertadores contra o River, vitória por 3-0 lá no Monumental de Nunes. Mas também há um destaque, a classificação para a final ocorreu também fora de casa, vitória sobre o América Mineiro comandado pelo Lisca por 2-0 na Arena Independência. Então é um time que tem esse padrão, joga bem fora de casa, então é um cuidado que o Grêmio vai ter que ter nesta noite na Arena. Esse é um detalhe importante. O Grêmio tem que ter todo cuidado com esse Palmeiras, e eu lembro sempre do jogo que você citou, Demoliner, lá na Argentina pela Libertadores contra o River. Claro que depois na volta o Palmeiras tomou um sufoco e por pouco não foi eliminado, né? Foi no detalhe que não foi eliminado. Mas é um adversário poderoso que o Grêmio tem hoje à noite na Arena. Um detalhe para você conferir lá em GZH é o mano a mano, a comparação que leva melhor entre Grêmio e Palmeiras. Outro destaque em GZH. Bom, Simon Bianchini, tudo indica que Paulo Vitor será titular hoje à noite, Simon? Essa informação que trabalhamos em GZH e na Rádio Gaúcha durante toda a semana, com a informação trazida pelo próprio Eduardo Gabardo, José Alberto Andrade também escreveu em sua coluna, mas tanto o Rodrigo Oliveira, o André Silva e eu nesses últimos dias que fizemos o setor, ouvimos isso dos dirigentes. O Paulo Vitor está treinando muito bem, está transmitindo mais confiança ao time e também à comissão técnica. E Lucianinho, a decisão passa também pelo técnico Renato Portaluppi, ele está dando o aval, dando o ok nessa troca. Ele deu a autorização para promover essa alteração no gol gremista. Paulo Vitor, contestado por algumas atuações, principalmente na reta final de 2019, o Grêmio entendeu que ali ele estava muito ansioso, nervoso com as decisões de Libertadores, principalmente contra o mesmo Palmeiras no Pacaembu, mas o 5-0 contra o Flamengo, ele não perdeu o posto de titular naquela parte final da temporada de 2019, mas ficou no banco por conta da chegada de Vanderlei, que não conseguiu ter um desempenho linear durante toda a temporada de 2020 e justamente nesse momento derradeiro, nesse momento decisivo, das 2 finais da Copa do Brasil, está perdendo o espaço para o antigo titular. Paulo Vitor será o goleiro e está ganhando a posição nesses 2 jogos finais contra o time do Palmeiras. E um detalhe, né? Uma conquista que o Grêmio teve de pênaltis recente foi no Grenal de 2019, final do Gauchão, né? Paulo Vitor pegou 3 penalidades, e a gente sabe que na Copa do Brasil, daqui a pouco, isso pode ser uma arma importante numa decisão de mata-mata, né, Simon? Isso é relevante. Paulo Vitor tem esse histórico e muito que a gente ouviu em 2019, quando ele sofria muitas críticas, a direção do Grêmio dizia não, mas ele foi importante na conquista do Gauchão, pegando pênaltis. O último pênalti defendido com bola rolando, quem fez a defesa? Paulo Vitor, contra o Atlético Mineiro em 2017. Desde então, o Grêmio não pegou mais pênalti com bola rolando. Apenas na decisão de 2019, quando o Paulo Vitor conseguiu defender 3 penalidades contra o Inter no Gauchão de 2019. Então agora o Paulo Vitor retoma essa condição nesse momento importantíssimo da temporada. Uma decisão, repito mais uma vez, da comissão técnica, mas principalmente do próprio comandante Renato Portaluppi. Bom, são as informações do grande jogo na Arena, 9 da noite, decisão da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras. Uma passada no Internacional, Rafael Gomes, que amanhã já volta ativa, tem Gauchão, estreia colorada contra o Juventude, Rafael, e vai ser uma gurizada, como o Pedro Ernesto sempre brinca, vai ser a creche do Alessandro Barcelos, ou Rafael Gomes. Pois é, Luciane, em primeiro lugar, feliz aniversário, viu? Ah, tudo obrigado, bom, obrigado. Muita saúde, felicidade, um abração desse amigo virtual, um online por enquanto. Estamos
todos com aniversários virtuais. Chegou o meu. O ano passado eu tinha escapado, aí desse ano eu não escapei. Então. Mas eu vamos vou ter lá, dois virtuais, mas vamos nessa, não tem problema. Não, até o teu aniversário vai melhorar, se Deus quiser. Tomara. Ainda falta bastante ainda. Lucianinho, é a creche do Alessandro Barcelos, a creche do Fábio Matias, o mais velho em campo hoje, vai ter 26 anos, que é o goleiro, hoje não, né, na segunda-feira, é o goleiro Daniel. Ele é o titular mais velho do provável time que não tem Paulo Guerreiro. Ele não deve começar jogando contra o Juventude, inclusive o Paulo Guerreiro tem 37, ele é 4 anos mais novo do que o Fábio Matias, o técnico, e 11 anos mais velho que o Daniel, que é o mais velho em campo amanhã. Olha só, Daniel, 26 anos, Mazete, 20, Pedro Henrique, 20, Thiago Barbosa, 20 e Léo Borges, 20. O Johnny tem 20 também, o Lucas Ramos, 19, o Kleberson, 18, o Nicolas, 19, o Guilherme Pato, 19 e o Vinícius Melo, 18 anos. Ou seja, é praticamente um time sub-20 do Inter, à exceção do goleiro Daniel, que vai ganhar mais chances nesse Campeonato Gaúcho. Esse é o provável Inter para as 3, 4 primeiras rodadas, Lucianinho, enquanto aguarda Miguel Ángel Ramírez, que está de passagem comprada a caminho de Porto Alegre, deve chegar até terça-feira, já fez o teste PCR necessário para entrar em solo brasileiro e é aguardado em Porto Alegre para, a partir de quarta, ser apresentado, anunciado oficialmente e começar os treinamentos no CT Parque Gigante. Porque o tempo já vai correr, né? Já vai ter Gauchão em andamento. Claro que a Libertadores, o Inter entrando na fase de grupos tem mais tempo, mas vai chegar o técnico espanhol e, claro, conhecer elenco. Apesar de que a gente sabe, né, Rafael, que hoje em dia ele deve estar acompanhando há um bom tempo já o Internacional, desde que a direção de Alessandro Barcelos acabou vencendo a eleição e certamente tratando já questões de forma ainda em bastidor. Claro, o Inter diz que passou a tratar a partir do fim do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que não, né? O Internacional já tinha esse nome e já trabalhava, é claro, porque não podia deixar esperar para o último momento para projetar o futuro, né? Sem dúvida, Lucianinho. As conversas seguiram, mas as negociações foram paradas, Lucianinho. O que eu ouvi hoje de manhã é o seguinte: o Miguel Ángel Ramírez confiou muito na palavra do Inter, que também confiou na palavra do Miguel Ángel Ramírez, porque eles acertaram lá na eleição de Alessandro Barcelos que ele seria o treinador, ficou apalavrado, não tinha nenhum contrato, não tinha nada assinado, e os dois, clube e técnico, confiaram nessa parceria que começaria a partir da temporada de 2021. Então agora é possível fazer a troca de documentos. Teve reunião com o Ramírez na sexta, teve reunião com o Ramírez no sábado, e ele está embarcando para Porto Alegre. Já fez o teste PCR, que é a única, digamos assim, coisa que o Brasil pede para estrangeiros desembarcarem em solo nacional. Teste PCR 72 horas antes do desembarque. Como ele deve desembarcar até terça-feira, esse teste já foi realizado e o Miguel Ángel Ramírez deve, mais tardar amanhã, pegar um avião para Porto Alegre e chegar na terça-feira. Muito bem, Rafael Gomes, meio-dia, 29 minutos, esportes ao meio-dia, você ligado na Gaúcha. Ontem começou o Gauchão 2021. A bola já rolou. Eu lembro que o nosso placar gaúcha é de CRS, um mundo de oportunidades, e ainda Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Tô vendo aqui os resultados dos jogos de ontem. O São Luís jogando lá em Frederico Westphalen, porque perdeu o mando de campo. Tomou 3-0 do Ipiranga. Jean Silva, Luiz Eduardo e Caprini, os gols do Ipiranga. Ao sinal marcando meio-dia e meia. Lá na Arena do Vale, em Novo Hamburgo, ficou no empate com o Pelotas, 1-1. Pelotas saiu na frente, gol do Marcelo, de falta, e depois teve o empate com o Marcão fazendo para o Noia, empate único até agora na rodada, 1-1. Lá na Montanha dos Vinhedos teve vitória do Esportivo em cima do São José, 1-0, gol do Daniel Cruz. E o Brasil de Pelotas, o jogo foi às 10 da noite lá no estádio Bento Freitas, acabou sendo surpreendido pelo Aimoré, 1-0 pro Aimoré. Sabe o gol de quem, Rafael Gomes? De quem? Sabe de quem, como diria Luiz Roberto, sabe de quem, Simon Bianchini? De quem? Sabe de quem, Demoliner? De quem? Luiz Soares.
O fake. Luiz Soares do Aimoré fez o gol, 1-1. Não é o Luiz Soares uruguaio, mas foi a vitória aí do Aimoré fora de casa na largada. Eu gostei da explicação. Não é o uruguaio no Aimoré. É importante, O do Aimoré, é importante, claro. é importante, Ataque, cara. é importante. Ô, Luciano, Vai que- imagina um vai- ataque Ah, com Luiz Soares e Neto Baiano. Tá no Aimoré também, né? então. Mas os dois que venceram fora, Ipiranga e Aimoré, e um empate Novo Hamburgo e Pelotas. Mas o lembrando. Neto Baiano é o verdadeiro. É, o verdadeiro Neto que veio lá da Bahia. Ah, tá. E importante o seguinte, tem o jogo de amanhã, né, claro, Inter e Juventude, e o jogo que fica adiado, não tem data definida, é o jogo do Caxias contra o Grêmio, os dois times que definiram o Gauchão de 2020, e não sei, essa data vai ser encaixada logo mais à frente. Gurizada, 12h31, vamos pro intervalo comercial, aqui em Esportes a meio-dia. Na volta, vamos com mais destaques da grande decisão desta noite, começando a definir o campeão da Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras, e claro, outros destaques. Então, é rapidinho, não sai daí. Na parceria de Ferramentas Gerais, precisando de ferramentas, aproveite o mês especial, leve mais e pague menos da Ferramentas Gerais. Quem procura valorização encontra na Chevrolet Brosalto. Bistec Supermercados, você vai se surpreender. Tem um recado aqui da Claro. Quer ter mais agilidade e se manter antenado de tudo? Então, você precisa de conectividade. Vou te explicar. Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha, com fibra e tecnologia de última geração. É ficar ainda mais conectado com o mundo lá fora. E também para você trabalhar, estudar e se divertir dentro ou fora de casa, com o mundo todo. Em outras palavras, conectividade é Claro. E aí? Quer ter conectividade na sua vida? Então acesse claro.com.br e assine 240 mega com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Claro! Você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Claro, também aqui em Esportes a meio-dia, na programação da Gaúcha. Vamos seguir o baile, 12h35. Então o Gauchão já começou, vários estaduais também já estão com bola rolando. E aquela questão, meus amigos, o calendário ele começa a apertar de novo, né? Porque vai ter loucura, mal acabou o Brasileiro, já temos os regionais, em seguida a pré-Libertadores, fase de grupos de Libertadores, lá em maio tem Campeonato Brasileiro, ou seja, todo mundo vai ter que correr nesse ano de 2021, meus amigos. Acho que todos os meus amigos me abandonaram no programa, ninguém concordou comigo. Eu concordo contigo. Pô, mas ninguém fala, pô. Rádio a gente tem que falar, né? Pô. Mas é isso, né? Eu acho que o Grêmio, principalmente, né, Simon? Eu tô brincando aqui, mas o Grêmio, ele precisa desse título da Copa do Brasil. Porque aliviaria demais aí o calendário. Eu até não tenho de cabeça as datas, mas pré-Libertadores lá pelo dia 10 ou coisa 10 parecida, e 11 né? as datas reservadas, Luciano. Imagina só. Tem 3 times nessa dependência. Um que é certo, que é o Santos, vai pra pré-Libertadores. Grêmio e Fluminense, né? O Grêmio, se for campeão, vai pra vaga direta e o Fluminense jogará contra a equipe peruana. Caso o Grêmio não vença a Copa do Brasil, é o Grêmio que vai ter essa missão pra lá de ingrata, de 3 dias depois de um vice-campeonato, ainda abalado, daqui a pouco por perder uma Copa Nacional, que é o grande objetivo já há 2 meses, o Grêmio está há 60 dias, Lucianinho, se preparando para esse compromisso contra o Palmeiras. Desde o dia 30 de dezembro, quando o Grêmio empata com São Paulo, Morumbi garante a classificação, o Grêmio sabe por conta desta decisão. E chama a atenção que 3 dias depois vai emendar uma temporada na outra. O Grêmio garante que tem um plano de contingência, um plano de urgência para dar férias aos jogadores. Mas tudo ficará muito atropelado e será um 2021 com muitas, querendo ou não, lesões, porque serão 2 anos grudados um no outro, né, Lucianinho? É muito apertado. Já o Inter tem essa vantagem, né, Rafael? Pelo fato de ter conseguido a vaga direta na Libertadores, ela começa só lá, quase no final de abril, né? Então tem mais tempo aí pro Miguel Ángel Ramírez organizar o time, começar a traçar suas ideias, aproveitando aí o Campeonato Gaúcho. Porque o Ramírez já, inclusive, conversou com a direção e comissão permanente do Inter,
falando que ele precisa de pelo menos 30, 40 sessões de treinamento para deixar o time do jeito que ele imagina. E isso, ele chegando nessa semana, e isso a gente joga para o fim do mês que vem, fim de março, início de abril. Então, por isso, o ponto positivo da conquista da vaga para a fase de grupos da Libertadores, fundamental para o planejamento do técnico espanhol. E até confirmando aqui, ó, para a Redmac Materiais de Construção, a gente é de casa. Um dos destaques no Twitter, até não é o primeiro mais comentado, mas é um destaque importante, é a questão trazida antes pelo Simon Bianchini. Favorito para assumir o comando do time, Cuca terá uma reunião com o Atlético Mineiro na terça-feira. É uma das notícias mais compartilhadas no Twitter nesse momento, Simon. Então vai ter conversa direta do Cuca com a cúpula do Atlético aí para encaminhar aí uma negociação para ser o possível substituto de Jorge Sampaoli. Então por isso, é aquilo que a gente estava falando lá no início do programa. A questão da permanência do Renato, ela cresce muito. Porque outro caminho possível do Renato, que se comenta e sempre se comenta, é o Flamengo. Mas sendo campeão brasileiro com o Rogério Ceni, o Rogério não vai sair, né? Sabe, Luciano, que ontem eu estava conversando com uma pessoa da alta cúpula do Grêmio que me disse, inclusive, que o Grêmio ainda espera um assédio do Flamengo. E o Flamengo está numa posição confortável, tem vaga direta na Libertadores, tem título, mas ainda segue uma pressão muito forte por conta do desempenho da equipe com o Rogério Ceni. Querendo ou não, o Flamengo perdeu para o São Paulo. Foi um campeão constrangido, né? Campeão Exato. Perdendo na última rodada. E isso desagradou muita gente no Rio de Janeiro. Então o Flamengo, se optar por depois que acabar as férias e o Renato não tendo acertado com o Grêmio, pode mudar sua filosofia na comissão técnica. O Rogério tem contrato até o final de 2021 e o Grêmio sabe que o Flamengo ainda pode fazer alguma investida nessa parte final. Mas o Grêmio está mais confiante desde o começo dessa semana, quando sentou com o Renato, quando abriu as tratativas, quando teve uma conversa muito franca no CT Luiz Carvalho com o Renato, o CEO Carlos Amodeu, o próprio presidente Romildo Bolza Júnior, quando ficou mais próximo. E claro, o Renato não respondendo ao Atlético Mineiro e gerando um incômodo na direção do Clube Mineiro, que, querendo ou não, está fazendo grandes investimentos, algo que o Renato pede para a direção do Grêmio para que ele permaneça, que tenha pelo menos a sinalização de um aporte financeiro maior, que o Grêmio abra um pouco mais os cofres. Então o Grêmio sente que hoje a maior tendência é que o Renato permaneça. Mas pode pintar uma nova reviravolta, mas enquanto o contrato não estiver assinado, não vai ser garantido. O Renato ficará. O Grêmio vai esperar a primeira assinatura do contrato e, claro, tem esse foco que é na Copa do Brasil. O Grêmio se preparou nos últimos 60 dias e não vai ser daqui a pouco uma discussão pública se o Renato vai permanecer ou não, que vai aumentar esse ambiente público, pelo menos nesse tema. E, Luciano, muito bem. Fala, Demoliner. Rapidamente sobre essa questão ainda do Flamengo, envolvendo o Rogério Ceni, o próprio Renato ou outros treinadores, é interessante até de observar muitas vezes no Twitter ou até sendo compartilhado por canais, por jornalistas portugueses, que o mau momento do Jorge Jesus no comando do Benfica, isso também de uma certa forma pode trazer ou dar indícios de um retorno. Também o Flamengo sonha, quem sabe, com uma volta do Jorge Jesus. Lembrando que o Benfica é o 4º colocado no Campeonato Português e está atrás do Braga, que é o 3º colocado. O Campeonato Português é liderado pelo Sporting, com 10 pontos de vantagem para o Porto, que é o vice-líder. O Benfica tem 39 pontos e está muito atrás dessa disputa pelo título. Então o próprio Jorge Jesus, com uma possibilidade de ficar livre no mercado, também pode representar, quem sabe, uma saída do Rogério Ceni. É aquela coisa, apesar do título, né, Rafael, do Flamengo, tem uma série de fantasmas em volta do Rogério Ceni, né? O Renato, o português, o Jorge Jesus, ou seja, não é muito simples não a situação do Rogério Ceni. Ele tem um título de handicap, mas a questão é que não foi um título com atuações convincentes, Rafael. É um título conquistado com constrangimento. Esse era a face do Rogério, por mais que tivesse comemoração depois da confirmação que o Inter não conseguiu vencer o Corinthians, o rosto do Rogério Ceni tinha um quê de constrangimento depois de conquistar o título. Ele sabia que muito da permanência dele no Flamengo estava ligada a esta conquista, pois não há a extrema confiança tal qual tinha Jorge Jesus na temporada passada. Para finalizar, só mais 2 abraços aqui, Luciano. A Paola, filha do nosso Paulinho Fernando Rodrigues, fez aniversário agora na última sexta, também fez 17 anos. Um abraço para Aníbal Barca, que está sempre na escuta. Um beijo pro Aníbal.
Valeu, vamos fazer um intervalo comercial pra gente depois fechar Esportes ao Meio-Dia com a opinião do Diogo Olivier neste domingo, 28 de fevereiro, dia da decisão do primeiro capítulo da final da Copa do Brasil. Intervalo e a gente já volta, não sai daí. Chevrolet Brosalto e Bistec Supermercados, é hora de opinião. No espaço de Pedro Ernesto Denardim, estamos com o Diogo Olivier para Facta. Solicite seu empréstimo em facta.com.br. Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br. E renovadora de pneus Hoff, feita por caminhoneiros para caminhoneiros. Diogo Olivier, hoje é decisão. Vale taça da Copa do Brasil, os primeiros 90 minutos na Arena, Diogo. Boa tarde. Boa tarde, Lucianinho. Boa tarde a todos. Que coisa curiosa esse fim de semana, né? A gente, na verdade, está encerrando uma temporada já tendo começado a outra com os estaduais e os resultados que você referiu agora há pouco no Campeonato Gaúcho. Aliás, só um pequeno, rápido parênteses, né? Que dor o time do Cruzeiro, né? Vai sofrer demais o Cruzeiro. Eu vi uma parte do empate do Cruzeiro contra o Uberlândia, feito nos acréscimos, assim, os jogadores vibrando por empatar com o Uberlândia. Vai seguir o calvário dessa grande instituição que é o Cruzeiro. Mas sobre a final da Copa do Brasil, Luciano, eu te confesso que eu tenho dificuldade para entender dessas duas alterações do Renato. A volta do Paulo Vitor e o Paulo Miranda como zagueiro, saindo o Rodrigues e saindo o Vanderlei. Eu aprendi, como repórter, que a gente nunca deixa de ser, que quando alguns jogadores não estão muito bem no jogo, mas eles continuam treinando bem, o treinador aposta neles e insiste com eles até um certo limite. Então, eu só posso compreender, como a gente não tem acesso a treinos, que esses dois jogadores não estão treinando bem. O Vanderlei não está treinando bem, não está no momento legal, e que os substitutos estão indo muito bem nos treinos, né? Estou achando aqui que o Paulo Miranda e o Paulo Vitor estão arrebentando nos treinos, porque as amostragens de campo que a gente tem não indicam nem o Vanderlei, nem o Rodrigues como os culpados pelos maus resultados do Grêmio, os rendimentos muito ruins do Grêmio, e resultados também nesses últimos jogos. Era um problema coletivo. Se fosse pelo que o Grêmio não vem apresentando, tinha muita gente para sair. Mas o Renato está lá, ele é muito bem pago para isso, é corajoso, ele está no dia a dia. Eu estou entendendo que eles estão treinando bem demais, esses dois que vão entrar no time agora, porque eles saíram justamente por insuficiência técnica e por episódios ruins nas partidas anteriores, quando eles eram titulares. Então acho é diferente, mas é um reflexo de um Grêmio que não consegue se equilibrar. O Palmeiras não é tão diferente assim, porque o Palmeiras está lá escalando o Mike numa linha mais adiantada à frente, Luciano. Também porque alguns jogadores não estão rendendo. É uma incógnita essa final da Copa do Brasil, porque os dois, Grêmio e Palmeiras, vem mal nos últimos jogos. O Grêmio, quando teve um campeonato só para se preocupar, o Brasileirão, que parecia que ia ser uma solução, tempo para treino e sem viagens, não foi o que aconteceu. E o Palmeiras vem mal desde a final da Libertadores, porque ganhou com um gol achado. Então é uma incógnita, né? Será que o Grêmio vai impor o seu modelo de posse de bola? Será que o Palmeiras vai conseguir impor o seu modelo de reação organizada com contra-ataques? É o que a gente vai ver, mas é uma incógnita, porque nenhum dos dois vem bem e por isso que eles estão mexendo no time. Valeu, Diogo Olivier, que volta depois no Sala de Domingo, comandado pelo Rafael Collin. A gente já estourou o horário, então rapidinho, o provável time do Grêmio, Simon. Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa. Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre e PP na frente, Diego Souza. Valeu, Demoliner, valeu, Rafael Gomes. A gente vai ter a tarde inteira para falar, então tem muito tempo. Vem chegando o correspondente Ipiranga, depois Sala de Domingo, comando do Rafael Collin. Mais tarde tem cardápio, tem pré-jornada. A gente volta, abraço gigante, tchau!